falando em crime, falando em criminosa, falando em Carla Zambelli. a sua adorada representante, a sua adorada deputada, nossa compatriota, Carla Zambelli, que, segundo as últimas informações, já está em solo europeu. Está na Itália, está na Itália. Está em solo europeu. Quem deu a informação foi o Paulo Figueiredo, neto do João Batista Figueiredo. Né? O Paulo Figueiredo deu a informação no Twitter, né? Carla Zambelli já encontra-se na Itália e sã e salva. Sã e salva, desembarcou em Roma, com pompa, com o passaporte italiano dela, deve estar comendo muito bem essa hora, deve estar tomando vinho tinto, numa boa, dando risada das instituições brasileiras, do Estado brasileiro, dando risada do Brasil. Ela que chegou à política se posicionando como uma patriota, se posicionando como uma defensora do Brasil contra os esquerdistas que supostamente queriam transformar as cores da bandeira. Pois é assim. Quando a justiça brasileira cumpre o seu papel, as instituições brasileiras vão cumprir o seu papel, ela abandona o Brasil. Como um pouco na contramão da ditadura que o grupo, a família política dela tanto apoiou, o Brasil ame-o ou deixe-o, ela o deixou. Ela não o amou. Bom, o presidente Lula, de fato, vai encontrar o presidente da Interpol, isso já estava previsto, mas o que eu acredito que não estava previsto era uma conversa sobre Carla Zambelli. Eu acho que isso não estava previsto. O Lula não tinha previsto conversar com o presidente da Interpol, o primeiro brasileiro na história, e um dos raros policiais, uma das raras pessoas fora do eixo norte europeu a ocupar essa posição. Não estava previsto, diante do caráter inédito desse feito, falar sobre Carla Zambelli. O Lula se encontrar com um brasileiro ocupando esse porte para falar de Carla Zambelli, com tanto problema grave, como ele apontou aqui em Paris, diante do Emmanuel Macron, garimpo, tráfico de drogas entre Brasil e França, exploração da natureza de vários tipos criminosos, ou seja, da criminalidade transfronteiriça. Não era previsto falar de Carla Zambelli tão cedo, mas a atualidade atropelou a agenda e com certeza vai se impor. Com certeza vai se impor na conversa que eles vão ter em Lyon, onde fica a sede da Interpol. Com certeza o presidente Lula vai falar de Carla Zambelli. A Interpol, ela, claro, tem muita gente para procurar, tem muita gente foragida, mas eu acredito que o Lula vai pedir, sim, uma atenção especial para esse caso. Vai pedir uma atenção especial, claro, vai valorizar o feito inédito de um brasileiro nessa posição. Há muito tempo, os brasileiros lutam ou tentam galgar, chegar a essas posições de prestígio e de comando nas instituições internacionais. Então, claro que ele vai valorizar esse fato, mas vai pedir também uma intervenção pelo Brasil, uma intervenção pela situação do Brasil em relação à sua foragida. A foragida que está aqui no país vizinho, a apenas alguns quilômetros da França. Acredito que vai pedir, sim, uma colaboração por parte da Interpol, uma atenção maior. E eu acredito que a Interpol tem condições de lhe oferecer essa atenção. Aí vai entrar, claro, no segundo momento, o trabalho de diplomacia. Vai entrar em ação o trabalho, e já está com certeza entrando em ação nesse momento, o Itamaraty sendo ativado para convencer os seus homólogos italianos a
priorizar a defesa da democracia brasileira. Existem muitos democratas dentro da máquina estatal italiana, não é todo mundo, não é que todos são neofascistas, só porque o país é governado hoje por uma neofascista, ou pós-fascista, como alguns qualificam, que todo mundo é pós-fascista. Não. Tem muita gente que é democrata, que tem apego à democracia exercendo esses cargos, mas claro que é a decisão política que vai determinar tudo. O Itamaraty acredita que a primeira-ministra, que a Itália não vai se opor a uma eventual extradição da Carla Zambelli. Esse é o parecer do Itamaraty. Mas existem algumas nuances. Existe uma diferença entre não se opor à extradição dela e fazer a extradição. Uma de não fazer nada para que ela não seja presa e a de entregá-la à justiça brasileira, à Interpol. Então, o Lula está perto. O que nós sabemos é que o Lula está literalmente perto, o cerco contra ela está se fechando. Eu tenho a impressão, uma impressão de longe, como alguém bem distante da Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, que o Lula não tem uma relação ruim com ela. Não tem, apesar dela ser uma figura de extrema-direita, apesar dela ser pós-fascista, eu tenho a impressão de que, eles não têm uma relação péssima, como a relação que ele tem com Donald Trump. Aí sim, eles têm uma relação terrível, uma relação ou praticamente inexistente, uma não relação. Com a Giorgia Meloni, eu acredito que eles têm uma relação. Eles já se encontraram na Itália uma vez, ela o recebeu, teve uma pequena polêmica em relação a se ela não queria vê-lo, parece que ela tinha uma agenda muito apertada para encontrá-lo, eles acabaram se encontrando. Então, eles se encontraram, ele foi recebido pela Giorgia Meloni, um ano atrás, ou um ano e meio atrás, de maneira cordial. A Giorgia Meloni, por sua vez, foi ao Brasil para uma reunião do G20 no ano passado, no Rio de Janeiro. Eles posaram para foto sorrindo, os dois. E aí vocês vão dizer, mas grande coisa, só sorrindo. Mas a gente viu que com o Javier Milei, presidente da Argentina, os dois posaram com uma cara muito séria. Posaram para foto de maneira fechada, ou seja, mostrando que havia, sim, um fechamento não só simbólico entre eles, mas um fechamento de relações. Os dois não. Com Lula e Giorgia Meloni, eles posaram rindo. Eu acho que a Meloni é uma espécie de malvada favorita de muita gente do nosso campo, sabe? Sim, pode ser. A Giorgia Meloni, ela se tornou a esperança não só para as pessoas de esquerda no Brasil nesse momento, as pessoas que têm algum afeto, algum apreço pela democracia, para que as leis sejam respeitadas, mas ela também é uma esperança para os europeus que defendem a Europa contra Donald Trump, porque ela é a última, é a remanescente do diálogo, é a última pessoa que pode dialogar com ele, que tem alguma interlocução com ele, aliás, que tem uma interlocução com ele, e que diz defender a Europa. Então, para muita gente, de fato, ela é uma fonte de esperança, paradoxalmente. Então, eu acredito que ela tem uma relação razoável com o presidente Lula, ela não é absolutamente hostil a ele, pode não ser a melhor amiga, mas existe ali um pedacinho de simpatia entre os dois. Existe um pedaço de simpatia que pode ajudar nesse momento. Que pode ajudar nesse momento a fazer esse papel de entregar uma invasora do poder judiciário, do sistema judiciário. Pode ser que a Itália não queira arranjar uma encrenca nesse momento, fazer frente a um Estado como o Brasil, ou arranjar uma confusão com algum Estado nesse momento. Por outro lado, pode ser sim que ela tenha algum entendimento do tipo são cidadãos italianos, eu não vou mexer os meus pauzinhos para levá-los à prisão.
é uma possibilidade. Mas eu acho que existe uma porta aberta para a democracia brasileira.